o Corinthians pode ter uma novidade enorme para a decisão contra o Rosário Central. Memphis Depay está perto de renovar o contrato e, se toda a parte burocrática for concluída a tempo, ele pode estar à disposição de Fernando Diniz para um dos jogos mais importantes da temporada. E tem um detalhe que deixa essa história ainda mais interessante. Diniz já indicou que Memphis está fisicamente apto para jogar, mas a grande pergunta não é apenas se Memphis vai estar no banco. A pergunta é, se ele entrar, quem sai? E mais importante ainda, Fernando Diniz vai manter um Corinthians mais cauteloso na Argentina ou vai montar um time para atacar e buscar um resultado positivo fora de casa? É isso que vamos analisar agora. Primeiro, precisamos falar de Fernando Diniz. O Corinthians vem de uma eliminação para o Internacional na Copa do Brasil, mas colocar toda a responsabilidade dessa queda nas costas do treinador seria simplificar demais o problema. Diniz teve decisões discutíveis, claro, mas o Corinthians também enfrentou uma sequência pesada de problemas. Lesões importantes. Yuri Alberto fora. André machucado. Memphis envolvido em uma longa negociação de renovação. E um calendário que não dá praticamente nenhum espaço para recuperação. Mesmo com tudo isso, o trabalho de Diniz começa a apresentar uma mudança importante no Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu o Bragantino fora de casa. Não foi uma atuação brilhante, longe disso, mas conseguiu o resultado. E esse é justamente um dos pontos que precisam ser reconhecidos no trabalho do treinador. O Corinthians começou o campeonato muito mal com Dorival Júnior e perdeu terreno na tabela. Agora, com Diniz, o time conseguiu reagir e voltar a olhar para a parte de cima. Não significa que tudo está perfeito, mas significa que existe uma evolução. E agora vem o verdadeiro teste. A Libertadores. Esse é o campeonato que pode mudar completamente a avaliação da temporada do Corinthians. E Memphis pode ser uma peça fundamental nisso. Segundo as informações apresentadas, a tendência é de que Memphis renove com o Corinthians. O atacante aceitou uma redução salarial e a situação contratual caminha para uma definição. E existe um ponto importante para o torcedor entender. Se Memphis estiver regularizado no BID e a documentação estiver concluída, ele poderá atuar. Como já está inscrito na Libertadores, não existe a necessidade de uma nova inscrição para essa fase. Ou seja, a questão passa principalmente pela regularização do contrato. E aí aparece a primeira grande bomba. Fernando Diniz considera Memphis fisicamente apto. Isso muda completamente o cenário. Porque uma coisa é colocar Memphis em campo sem condição física. Outra é ter um jogador que, mesmo sem estar no ritmo ideal, consegue prender dois marcadores, criar uma jogada diferente e decidir uma partida em um lance. E contra o Rosário Central isso pode fazer muita diferença. Porque do outro lado existe Di Maria. E você acha mesmo que o Corinthians pode ignorar o peso de um jogador desse nível? Di Maria vai chamar marcação, vai ocupar atenção. Vai obrigar o Corinthians a se posicionar diferente. E Memphis pode fazer exatamente a mesma coisa pelo outro lado. Agora vamos para a provável formação. A defesa tende a ser mantida. Hugo Souza no gol. Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Bidu. No meio, a ausência de André pesa. O volante está fora e não deve participar dos 2 jogos dessa decisão. E quem ganha espaço? Alan. Contra o Bragantino, ele teve uma atuação muito importante, foi participativo na marcação, ajudou na saída de bola e deu mais segurança para o setor. Ao lado dele, Raniel aparece como opção de proteção. Breno Bidon também deve continuar. Mas aqui existe uma cobrança. Bidon tem qualidade, tem técnica, tem chute de fora da área, tem capacidade para quebrar linhas. Só que precisa aparecer mais. Em uma partida desse tamanho, o Corinthians vai precisar de jogadores capazes de assumir responsabilidade. E Rodrigo Garro também entra nessa lista. O gol contra o Bragantino pode ser importante para recuperar a confiança do argentino, porque o Corinthians precisa daquele Garro que arrisca, que bate de fora, que procura a jogada decisiva, que não desaparece durante a partida. E agora chegamos ao ataque. Pedro Raul vive um momento que merece atenção. 2 jogos, 2 gols. Ele não precisa ser transformado em um craque da noite para o dia, mas precisa receber confiança. Dentro das características dele, Pedro Raul pode ser importante principalmente em um jogo físico e de disputa aérea. Caio César também aparece como opção para dar velocidade. E é justamente aí que Memphis entra na equação. Se Diniz optar por uma formação mais conservadora, Memphis pode começar no banco. E isso faria sentido. Entraria no segundo tempo, com o jogo mais aberto, aproveitando espaços e enfrentando uma defesa já desgastada. Mas existe outra possibilidade. E essa é muito mais ousada. Diniz pode colocar Memphis desde o início. E, nesse caso, o Corinthians poderia explorar velocidade pelos lados, com jogadores como Caio César e Dieguinho, deixando Memphis mais próximo da área.
Seria um Corinthians pensado para contra-atacar, recupera a bola, acelera, procura Memphis e tenta machucar o Rosário Central. Só que existe um problema. Para colocar 3 atacantes, Diniz precisaria sacrificar alguém do meio. E quem seria? Garro, Bidon, outro jogador? Essa é a decisão que pode definir a estratégia do Corinthians na Argentina. E aqui está o ponto que eu considero mais importante. Eu não acredito que Fernando Diniz vá simplesmente colocar o Corinthians para ficar atrás durante 90 minutos. Ele pode ter cautela. Pode proteger mais a defesa. Mas Diniz gosta de ter uma equipe capaz de atacar quando recupera a bola. E contra um adversário que também possui jogadores ofensivos, jogar apenas para se defender pode ser perigoso. Por isso, Memphis pode ser uma arma ainda maior entrando durante a partida. Imagina o cenário: Rosário Central pressionando, o Corinthians resistindo. A partida chega aos 60 minutos. A defesa argentina começa a dar espaço. E Memphis entra. De repente, o adversário precisa recuar. 2 jogadores passam a acompanhar Memphis. Isso abre espaço para Caio César. Abre espaço para Garro, abre espaço para Pedro Raul. É exatamente esse tipo de impacto que um jogador desse nível pode proporcionar mesmo sem estar 100% no ritmo competitivo. E esse é o grande dilema de Diniz. Não é simplesmente escolher se Memphis joga ou não. É decidir em qual momento Memphis pode causar mais estrago. Como titular? Ou como uma arma para o segundo tempo? Na minha opinião, se Memphis estiver realmente bem fisicamente e a renovação estiver regularizada, eu colocaria o jogador em campo. Talvez não necessariamente para disputar os 90 minutos, mas porque jogador decisivo precisa estar disponível quando a partida começar a pegar fogo. E Libertadores é exatamente isso. Um lance pode mudar tudo. Uma bola parada, um passe, um contra-ataque, uma finalização, uma jogada individual. Por isso, mesmo sem ritmo ideal, Memphis pode ser mais importante em campo do que simplesmente assistindo a partida do banco. E tem outro detalhe. O Corinthians não pode entrar nessa decisão apenas preocupado com Di Maria. Se o time respeitar demais o adversário, pode acabar entregando o controle da partida. É preciso respeitar o Rosário Central. Mas também é preciso fazer o argentino respeitar o Corinthians. E para isso, ter Memphis disponível pode mudar completamente o jogo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Se Memphis estiver regularizado e fisicamente apto, você colocaria o atacante como titular contra o Rosário Central? Ou deixaria Memphis no banco para entrar no segundo tempo? E quem sairia para ele entrar? Comenta aqui embaixo porque essa decisão pode mudar completamente a estratégia do Corinthians nessa Libertadores. E uma coisa é certa, o Corinthians chega pressionado, chega com desfalques, chega depois de uma eliminação na Copa do Brasil, mas também chega com uma oportunidade enorme de mudar o ambiente. Uma vitória na Argentina colocaria o Corinthians em uma situação completamente diferente. E se Memphis realmente estiver em campo, o jogo ganha mais uma variável. Fernando Diniz agora tem uma decisão nas mãos. E dependendo da escolha, podemos descobrir se o Corinthians vai jogar para sobreviver na Argentina ou se vai jogar para buscar a vitória. Se você quer mais conteúdo do Corinthians direto ao ponto, sem enrolação e sem ficar repetindo a mesma notícia, já se inscreve no Timão Atual e deixa o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo as principais informações do Corinthians todos os dias. E agora é esperar a decisão de Diniz. Porque a escalação pode dizer muito sobre a estratégia do Corinthians. Vai Corinthians!